queridas, boa tarde. Encontramos o amor de Jesus e por isso estamos aqui. Aleluia. Bem-vinda, Andréia, Adriana, Inaíra, Dani, Bete, Nádia. Muito bom. Quem encontrou o amor de Jesus, faz um aceno com a mãozinha. Boa tarde, Carmen. Jesus é real. Ele é fiel. Tua graça alcançou meu coração. Ah, bendita graça. É teu Salvador. Ele é o nosso Salvador. Nos resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Oi, Bruna, Carmen, dança. Oi, Ana, querida. Bradamos nesta tarde. Encontramos Jesus. Cantaremos, exaltaremos o nome dele. Aleluia. Encontramos Jesus. Encontramos o maior tesouro da nossa vida. Aleluia. Aleluia. É isso que o amor de Jesus faz. Nos liberta. Encontramos Ana. Vamos declarar. O amor de Jesus nos liberta. Aleluia. Bem-vinda, Ângela. Oh, que maravilha. Encontramos. Quem encontrou Jesus encontrou o amor, encontrou a resposta, encontrou a salvação. Podemos orar, mas podemos celebrar o nome de Jesus. Aleluia. Encontramos Jesus, e porque Ele nos encontrou, é que estamos aqui. É isso mesmo, Carmen, Jesus é a nossa alegria. O Salvador nos encontrou. Glória, glória, glória a Jesus. Ele libertou cada um de nós. Oh, Tiago, Camila, aleluia, 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 aleluia. Jesus seja glorificado, Jesus seja exaltado. O amor se reúne aqui porque Jesus nos amou primeiro. Aleluia. É, Ele é real mesmo, Tiago. Nesta tarde Ele tem algo especial para cada um de nós. Alcançou o seu coração? Jesus alcançou o seu coração? Coloca um coração se Jesus é dono do seu coração. Oi, Eli, querida, preciosa. Te encontramos, Jesus. Falaremos do teu amor, Jesus.
teu amor, Jesus. Celebraremos o teu amor, Jesus. Oh, levantamos a nossa voz para dizer que te amamos. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. É isso mesmo, Andréia. Bradaremos. É isso mesmo, Adriana. Bradaremos o amor de Jesus. Coração alegre, formoseia o rosto. És real. É verdade, Jesus. Tu não és ficção, não. É uma realidade. Olha só quem está aqui nessa sala. Olha só, uma mulher de Deus como você. Ela é linda mesmo, né, Adriana? O marido dela diz isso todos os dias para ela. Te encontramos, Jesus. Te encontramos, Jesus. É por isso que estamos aqui. Você já mandou o aviãozinho para os seus familiares, contatos, seus amigos? Já mandou? Manda agora. Quando você está celebrando aí o encontro do amor com Jesus, manda um aviãozinho agora para os seus contatos. Manda. Sabe esse aviãozinho que está no rodapé do seu celular? É verdade, Neném não merecia ela não, Adriana. Deus foi generoso com ele. Melhorou o som agora? Encontramos o teu amor, Jesus. E é por isso que estamos aqui nesta tarde. Por causa do teu grande amor. Deixa eu abaixar o volume agora. Melhorou o som? Estão me ouvindo bem? É? Tá baixo aí? Tá baixo? E agora? Melhorou o som? Você está me ouvindo bem, Beto? Eu tô te ouvindo bem. É? O meu som tá baixo para você? Não, tá dizendo que agora tá bom. Tá ótimo, né, Dani? Que bom. Sejam bem-vindas. Melhorou, né, Ana? Bacana, Tere. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom. Sejam bem-vindas, bem-vindos. É mais uma tarde especial que o Senhor preparou para nós. É mais um tempo de receber a profecia. É mais um tempo de receber o desafio da palavra para orarmos juntos. E que bom que estamos juntos nesta caminhada desde março, quando começamos a nos dispor neste encontro, a colocar o nosso coração neste desafio. Tantas têm sido as respostas, tantos têm sido os testemunhos, e eu creio que o Senhor tem sempre muito mais. E nesta tarde eu estou certo de que o Senhor tem uma palavra específica para a sua igreja, para cada um de nós. Eu creio que o Senhor tem uma direção muito clara nesta tarde, através da sua palavra, do seu Santo Espírito, para libertar o povo dele de cadeias, de grilhões, e também ser instrumento para poder anunciar o Evangelho, para testemunhar da obra que Jesus realiza na vida dos seres humanos. Jesus veio para libertar
e para restaurar e para salvar todo aquele que se havia perdido. Então é por esta razão que nós estamos aqui. Nós não somos o povo egoísta que apenas quer receber resposta, quer receber de Jesus aquilo que ele tem para nos dar. Jesus não tem só cura. Jesus não tem apenas, uma resposta para aquilo que estamos vivendo neste momento. Jesus é muito maior do que o nosso problema. Jesus quer, acima de tudo, salvar, restaurar e certamente libertar. Então, isso envolve cura, isso envolve tantas coisas que eu estou certo que nesta tarde o Senhor há de ministrar no meu e no seu coração. Por isso eu me lembrei deste louvor, tão lindo. E a moçada quando na nossa comunidade é ministrado esse louvor, pega fogo, Pega fogo. Até o velhinho aqui pega fogo. Então, eu queria agradecer você, Beth, mais uma vez. Semana passada não foi possível você estar aqui. Você é uma mulher muito ocupada. Também tem responsabilidades seculares. Não é só esposa, mãe. Não é só discípula. Não é só uma líder, mas você também tem uma atividade profissional. Então, obrigado por você separar esses minutos para estar aqui comigo, junto com todos os demais. Não é só a moçada, André? É verdade. Então, filha querida, queria deixar você na liberdade para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Você já antecipou, falou comigo qual era a direção que você tinha. Eu estou certo que o Senhor vai te usar. Por isso, Pai, eu oro pedindo a Tua graça sobre a vida da Beth nesta tarde. Que ela seja Tua boca, que ela seja Tuas mãos, Senhor. Que ela seja os Teus olhos para enxergar nesta sala de oração, Senhor. Aqueles que certamente hão de receber a poderosa semente da Tua palavra que há de curar, salvar e libertar. Assim pedimos-te que o Espírito Santo seja derramado sobre ela e sobre todos nós nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo a todas vocês que eu não mencionei o nome. Tem muita gente já nesta sala de oração. Então, eu quero, sem delongas, deixar a Beth compartilhar o desafio. Amém. Então, um texto que eu trouxe hoje, que o Senhor falou muito ao meu coração, é o texto de Marcos 5. Eu vou ler do 2 ao 20, que diz assim: Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, e ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram, entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido.
quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Aleluia. Quantas lições, né? Em um Muitas. trecho tão pequeno. Então eu queria começar nos situando um pouco melhor, que este homem era de Gerasa ou Gadara, diz algumas versões, né? E foi exatamente onde Jesus desceu. Gadara foi ali o local exato onde Jesus desceu. E Gerasa é como se fosse uma cidade mais conhecida. É como se a gente falasse de algo que aconteceu em Osasco, mas como Osasco não é mundialmente conhecido, a gente falasse foi na região de São Paulo, que é mundialmente conhecido. Então, essa é a situação ali mais ou menos, né? Então, para a gente entender que era um lugar pequeno, era uma localização pequena, mas fazia parte de um estado, uma localização maior ali. Isso é importante no final, lá vocês vão entender porque é importante a gente observar isso. Então, esse homem estava isolado, preso, acorrentado, ele não tinha contato com absolutamente ninguém. E o que me leva a pensar que provavelmente pela situação dele, porque eu fiquei imaginando a cena quando eu meditava, um homem nu, completamente sujo, cortado, devia estar todo mutilado, muito forte, agressivo, ele provavelmente teria cometido muitas atrocidades naquela região já. Teria feito coisas terríveis naquele lugar, para ele estar nessa situação, né? E quando ele vê Jesus descendo ali, ele corre em direção a Jesus, sabendo quem Jesus é. Né? Na verdade, os demônios que estavam possuindo ele é quem sabiam que Jesus era, né? E nesse formato, possesso, completamente já aquém da sociedade, todo mundo desistiu dele, não havia mais solução. É nesse estado que ele tem um encontro com o Senhor. E o interessante é que esse homem com uma legião de demônios, uma legião o pastor Valmir pode me corrigir aí se eu estiver errada, mas é pelo menos 6.000 demônios que estavam ali dominando aquele homem. E ele vê Jesus, cai aos seus pés, isso é muito importante a gente observar também, e se prostra. Interessante que Marcos diz que ninguém podia dominá-lo, mas quando os demônios veem Jesus, eles caem aos pés de Jesus. Eles se prostram aos pés de Jesus. Isso é muito importante a gente enfatizar, que os demônios, nesse caso, se prostraram ali. E mais para frente a gente vai entender por quê. O que o Senhor quer nos deixar claro nessa situação é que existem demônios, por isso que eu dei a localização da cidade, que eles atuam em regiões. O nosso inimigo, ele trabalha numa hierarquia perfeita e ele respeita essa hierarquia, essa organização. Ele tem limites para agir. Então, o que está acontecendo exatamente na zona norte de São Paulo não é o que está acontecendo na zona leste. E nós precisamos discernir quais são os espíritos, os principados e as potestades que têm se organizado e trabalhado na nossa região. Qual é a mentalidade que eles usam no local em que nós habitamos ou que nós congregamos. Isso ficou muito forte no meu coração. São demônios que agem em perfeita ordem, né? E respeitam essas limitações, e eles têm um plano a cumprir específico para aquela região, da cidade ou do país. Existe uma atuação no Brasil, existe uma atuação em São Paulo, existe uma atuação na cidade de São Paulo e uma específica em cada região. Então, o que eles fazem? Eles tomam a mente daquele lugar, corrompem as pessoas e vão destruindo tudo ao seu redor. E nós, como cristãos, precisamos começar a discernir isso.
qual é o espírito, os espíritos que tem, qual é a legião, quais são os principados que têm atuado na nossa região, ao redor da nossa casa. E identificado isso, então nós precisamos começar a lutar da forma correta. Como nós fazemos isso? Ora, aquele povo, quando Jesus... Eu sempre me perguntei isso, pastor Valmir, quando eu ainda não entendia. Coitado dos porquinhos, não tinham nada a ver com a história. Por que os porcos, né? Mas é interessante que o Senhor falou muito forte comigo que os porcos naquela época, o cultivo, a criação desses animais, ela não era legal. Né? A lei de Deus dizia que esses animais eram animais imundos e que nós não deveríamos ter contato nem nos alimentar dele naquela época. Né? Então, veja bem, a economia dessa cidade girava em torno disso. Porque eram 2.000 porcos, cerca de 2.000 porcos. Então, o sustento daquela cidade vinha de uma prática que não agradava a Deus, que infringia a sua lei. Então, quando o Senhor dá permissão para que esses espíritos vá até aquela manada de porcos e eles se atiram, o que o povo daquela cidade ficou com medo não foi do poder de Jesus. O que eles ficaram com medo foi do que Jesus poderia alterar na realidade deles. Porque Jesus, quando ele entra em um lugar, ele liberta, ele cura, mas ele traz para fora a nossa corrupção, a nossa miséria. Ele nos revela tudo aquilo dentro de nós que precisa ser mudado. E esse povo naquele instante diz, eu não quero que você mexa no meu bolso, na economia da nossa cidade, eu não quero que você toque nessa parte, por isso, por favor, vá embora. E só aquele homem ali liberta que tem revelação, então, do tesouro que é Jesus e daquilo que ele fez na vida dele. Então, é uma coisa que o Senhor falou muito forte no meu coração. E quando eu meditava nisso, eu falei, Senhor, me traga à memória situações do nosso cotidiano em que nós possamos estar valorizando mais os porcos do que a sua presença. Se houve alguma situação assim em minha casa, me mostra. Se o Senhor já tratou isso comigo, com o neném algum dia. E interessante que o Senhor me trouxe à memória uma situação que aconteceu muito tempo atrás, muitos anos atrás, em que o neném fez um acordo com a sua empresa. Ele foi ali demitido e continuou trabalhando e recebeu o seguro-desemprego. Isso foi muito no início da nossa conversão. E aquilo, de alguma forma, já nos incomodou. Né? E, veja, isso foi um ato de corrupção que nós cometemos, porque todo mundo faz. Naquela época, nós não tínhamos discernimento disso. Todo mundo faz ao nosso redor. Né? Então, o que o Senhor falou muito ao meu coração, não faça o que todo mundo faz. Não se corrompa. Não viva de acordo com a mentalidade do local maligna que você está instalado. Observe as coisas espiritualmente, discirna aquilo que está acontecendo. E o pastor Valmir e a pastora Nádia nos acompanharam dessa situação específica. Nós carregamos consequência até hoje na nossa vida. Por não termos prestado atenção, não termos discernido aquilo que o diabo estava implantando na nossa mente naquele momento. De não confiar, porque quando nós ficamos com medo do Senhor mandar que os nossos bens, ou seja lá o que for que nos aprisione, seja sacrificado, seja lançado fora, nós estamos dizendo que nós não confiamos nele para suprir a necessidade e a realidade da nossa casa. Né? Nesse caso específico comigo e com o neném, sem saber, foi isso que aconteceu conosco. E eu falei, Senhor, mas e na vida das pessoas, da tua igreja, o que pode estar acontecendo ali que talvez nós nem demos tanta importância? Por sutileza, nós começamos a achar normal e fazer práticas que nós temos valorizado mais aos porcos do que a ti. O que é que existe ainda dentro de nós, Senhor, que porventura pode estar falando aqui não, Jesus? Nessa área da minha vida não age não. Deixa assim como está. Né? E o Senhor me trouxe assim algumas coisas que eu creio, pastor Valmir, que são específicas da nossa região. Como, por exemplo, pagar para tirar uma habilitação de forma ilícita, porque eu preciso muito da habilitação para trabalhar. Eu creio que foi o Espírito Santo que foi revelando essas coisas ao meu coração e a gente ter essas práticas e não pedir perdão. Achar que tudo bem a gente se corromper de forma sutil. E veja, nós estamos cooperando
com o agir maligno, com a mentalidade maligna implantada ali na nossa região. Não declarar o imposto de renda de forma correta, ocultar algumas coisas. Se na nossa região tem muita gente que faz o famoso gato na TV a cabo, na água, na luz, nós participamos dessa mentalidade porque ninguém está vendo. Sonegar, se você tem algum comércio, é tudo ok. Sonega alguma coisa, faz alguma coisa que ninguém está vendo. Né? Então, são práticas relacionadas ao nosso coração, que fazem com que esses principados e potestades atuem na nossa região, fortalece o serviço deles e, o que é mais grave, abale a nossa casa. Porque o que o Senhor me revelou é que tem alguns de nós que estão clamando há anos por mudanças em algumas áreas da nossa vida e elas não acontecem porque nós estamos dizendo a Jesus, nessa área não, nessa área não toca. Uau! Então, eu confesso que eu comentei com algumas amigas que o Senhor já tinha me pedido para falar isso algumas semanas atrás e eu fiquei resistindo, que eu falei, Senhor, quanto temor há no meu coração de falar algo assim. Mas, como eu disse aqui, primeiro ele me mostrou o que ele consertou na minha vida, nesse sentido. E pela graça do Senhor, o pastor Valmir e a Nádia nos acompanham, nós temos crescido muito espiritualmente. Só que a minha casa não faz o que todo mundo faz. Os meus filhos não andam como todo mundo anda. E eu digo com relação a sobrinhos, com pessoas próximas, os meus filhos não têm a mentalidade do mundo. Os meus filhos não são criados para o mundo. O meu marido, ele não trabalha para uma empresa, ele trabalha para o Senhor. Eu trabalho para o Senhor. Todas as coisas cooperam para o nosso bem quando nós dedicamos tudo ao Senhor. Eu sempre comento com o neném aqui em casa que o dia que ele perceber que eu estou saindo de casa para trabalhar por causa do recurso, ele, por favor, me tire do trabalho. Eu estou lá em missão. Eu tenho um propósito para cumprir naquele lugar e no tempo que o Senhor determinar. Porque a minha vida gira em torno de Jesus, não em torno das coisas que Ele pode me dar. Ele já me deu tudo quando Ele foi crucificado. E é nisso que eu tenho que crer. Ele já me deu a salvação, Ele já me deu a vida eterna. E a palavra diz que Ele é dono do ouro e da prata. Então eu já tenho todas as coisas nele. Eu não preciso me preocupar com as coisas terrenas. E quando nós começamos a nos preocupar com isso, nós colocamos um limite em Jesus. Nós falamos, aqui não. Você pode vir até aqui, Senhor. Daqui para frente não entra, não. Deixa que eu cuido. E aí começamos a orar, e as circunstâncias não mudam, e o nosso bairro não muda, a nossa cidade não muda, porque nós mesmos não estamos permitindo que Ele comece a trabalhar primeiro em nós. Então isso ficou muito forte ao meu coração. Né? E veja que os donos, o povo daquela região fez exatamente isso com Jesus. Né? Eles valorizaram mais a economia local, o sistema ali local deles, do que a presença daquele que tinha chegado. Mas o que me alegra, assim como foi na minha vida, mesmo tendo cometido erros no passado, a misericórdia dele supera todas essas coisas. E Jesus não desistiu daquela cidade, daquele povo. Quando esse homem suplicou para entrar no barco e ir com Jesus, Jesus disse não, volta lá. É como se Jesus dissesse para ele, volta lá em Osasco, um exemplo da região que aconteceu, e começa a transformação lá. E isso vai crescer, vai crescer, vai crescer, e vai chegar em toda a região de São Paulo. Né? O Senhor ter deixado aquele homem transformado naquela cidade com essa nova mentalidade do reino dos céus, traz esperança àquele lugar, porque aquele lugar seria transformado por esse homem que foi completamente transformado pelo Senhor. Né? Então a minha oração é para que nós sejamos essas pessoas que tiveram um encontro real. E eu falava com alguns amigos, eu e o neném essa semana, que nós somos uma geração, pastor Valmir, diferente da sua. Nós somos uma geração que precisa aprender a pagar o preço. Nós somos uma geração que precisa ter coragem de falar que eu prefiro o chamado que o Senhor tem para a minha vida a uma faculdade, se for isso que Deus quer para nós. Nós precisamos
retomar alguns princípios que vocês passaram e parece que de uma geração para outra se perderam. Porque a ousadia e coragem que a gente vê naqueles que construíram o teto para nós, nos falta. Nós estamos muito preocupados hoje com o cargo que nós vamos ocupar, com qual faculdade nós vamos fazer e pouco preocupados com a missão que o Senhor nos deu. Quando tudo gira em torno do reino. Tudo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E quando eu inverto, além dessas coisas não serem acrescentadas ou serem acrescentadas de forma que me causem dor, eu causo dano à minha casa. Eu comprometo todo o futuro da família que eu tenho ou que eu vou gerar. Então nós precisamos mudar essa mentalidade de que eu preciso correr atrás das coisas aqui na terra. Não, eu preciso correr atrás do reino de Deus. E crer de todo o coração que se Jesus mandar sacrificar os 2.000 porcos, ele é suficiente para restaurar o que for na minha vida. Seja economia, seja saúde, seja o que for. Ele é suficientemente poderoso para cuidar de nós. Então é isso que ficou muito forte ao meu coração, né? E ele quer nos libertar. Porque essa mentalidade terrena que uma geração inteira vive hoje, ela é maligna. Ela é enganosa. E ela vai nos destruir. Nós precisamos mudar essa mentalidade e inverter as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é isso que eu desejo e eu sempre enfatizo isso para os meus filhos. Não é que eu não queira que eles tenham as melhores escolas ou que eles possam alcançar tudo o que for possível. Eu quero isso desde que o Senhor seja o primeiro na vida deles. Se for para eles terem a melhor escola e perderem o que Jesus tem para a vida deles, eu prefiro que eles estudem na pior escola e converta todos eles daquela escola. Porque os meus filhos foram criados para o reino, eles são missionários. Eles são servos do Senhor desde o meu ventre. Eu e o neném, desde a conversão, nós somos servos, missionários onde nós vamos, onde nós estamos. E o que o Senhor tiver para nos acrescentar, nós receberemos de bom grado. E o que Ele tiver para nos tirar, nós também receberemos de bom grado. E eu já estou finalizando, mas só uma situação que o Senhor me trouxe à memória, que eu compartilhei também com alguns amigos essa semana, meditando sobre isso, logo no início da nossa caminhada, já com o Valmir e com a Nádia. Nós morávamos de favor na casa da minha sogra, de frente para o Morro do Damasceno, e tínhamos um carro financiado. Eu lembrei disso essa semana como se fosse ontem. E olhando da janela do prédio para o Morro do Damasceno ali, eu falei, Senhor, está muito cômodo te servir, a gente tem um carro. Está muito fácil, é muito bom te servir, mas... E eu lembro que nessa mesma semana em que eu fiz essa oração, nós perdemos aquele carro. Ou seja, eu creio que o Senhor me permitiu falar disso hoje, porque eu provei de algumas coisas na minha vida. E quanto mais o Senhor nos tirou naquela época, mais amor nós tínhamos por Ele. Porque nós víamos os milagres acontecendo. O Senhor já nos levou em lugares, no Jardim Peri, na ama do Jardim Peri, por exemplo, na madrugada, com o Arthur passando mal e chegar na ama, o Arthur ser completamente restaurado sem passar no médico. E nós encontrarmos uma criança naquele lugar necessitando de oração. E nós oramos por aquela criança e ela foi restaurada. E nós nem precisamos passar no hospital. Então, entenda que o Senhor quer que você entregue tudo a Ele, para Ele te mostrar o poder dEle em qualquer lugar. Porque Deus, Ele não é Deus do convênio médico. Ele é Deus onde Ele estiver. Ele é Deus onde Ele te enviar. Ele quer te transformar e quer transformar o lugar que Ele te colocar. Não tenha medo das situações, não tenha medo da pobreza. Veja bem, não é a miséria. O Senhor nos leva a situações difíceis para nos mostrar o poder e a glória dEle. Mas Ele nunca nos deixa lá. Ele mostra, Ele te faz crescer e Ele te evolui. Porque a nossa mente não é como desse povo miserável. E nós precisamos crer nisso e transformar a mentalidade dos lugares ao nosso redor. Nós precisamos crer que nós não dependemos de sistema econômico nenhum, de governo nenhum, porque o nosso reino é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito, não importa as circunstâncias que estão ao nosso redor. O nosso reino é de um Deus justo e santo, que vela pela sua palavra, e quando nós seguimos ela, Ele nos acrescenta qualquer coisa que nós necessitarmos.
E essa é a minha oração para cada um de nós essa noite, que o Senhor remova de nós toda a corrupção. Remova de nós tudo aquilo que tem nos falado em secreto. E Jesus não atue nessa área da minha vida. E tenha coragem, meu irmão, minha irmã, de se levantar e dizer: aqui na nossa casa não vai ser assim. Aqui não. Aqui está estabelecido o reino dos céus. E nós andaremos como o Senhor quer que a gente ande. Porque Ele nunca nos abandona. E nós jamais seremos destruídos se andarmos por esse caminho. É isso, pastor Homem. O Senhor falou comigo. Muito bem. Te ouvindo com atenção, o Espírito formulou uma pergunta para todos nós. No meu coração que eu quero dizer. Qual é o sistema de governo que estamos seguindo? O governo do anticristo? Dessa legião que, como ouvimos, atua em determinadas áreas, pessoas? Ou será que nós vivemos debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo? E o que mais me levou a refletir foi: existem compartimentos da minha vida que eu digo o mesmo que aquele povo disse: aqui o Senhor está arruinando a nossa economia. Nós trabalhamos com este bem chamado porcos. Compramos, vendemos, criamos. E o Senhor está arruinando. Nós estamos mais preocupados com a economia, o sistema de valores deste mundo? Ou nós estamos, de fato, debaixo do governo do Senhor Jesus? Estar debaixo do governo de Jesus é obedecer a sua palavra. A Beth falou aqui sobre algumas áreas vitais. Você sonega? Você burla a lei? Você tem adotado o espírito que até se tornou uma frase muito usada no Brasil, a lei do Gerson, levar vantagem em tudo? Talvez seja por isso que muitas orações não são atendidas. O profeta Isaías, no capítulo 59, diz assim que os nossos pecados, Isaías 51, 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não é que Deus não ouve, não é que Deus não age, é que os pecados fazem separação. Então, que o Senhor, como eu já ouvia, já li aqui, algumas frases de gente querida, gente amada, e aqui não tem um ou outro, é um espelho para todos nós. Senhor, eu estou debaixo do teu governo? Ou eu ainda tenho compartimentos na minha vida que quem governa é o sistema deste mundo, é Mamon, são espíritos
como eu ministrei neste mês passado sobre a organização que há no mundo que o diabo estabeleceu, o sistema deste mundo. A Bíblia diz que quando nós não andamos debaixo deste critério do governo de Jesus, por exemplo, em Mateus 18 diz que um cidadão foi perdoado e ao sair daquele lugar encontrou com alguém que lhe devia e não perdoou. Sabe o que a Bíblia disse? Disse que ele receberia espíritos atormentadores, verdugos. Então que o Senhor tenha misericórdia de mim. Estou falando para mim. Como você mesmo disse, Beto, nós somos, talvez a minha geração foi uma geração mais comprometida. Não porque sejamos melhores, não. É porque ouvimos um evangelho completo. O evangelho que nos inclui na morte e na ressurreição de Jesus e fez de muitos novas criaturas. Hoje este evangelho quase não se prega nas igrejas, porque não dá ibope. O evangelho da cruz, a obra da cruz, você renunciar, você viver debaixo do governo de Jesus, isto é antiquado, isto afinal de contas me proíbe, me limita a viver muitas coisas. É assim que o inferno, o diabo e os seus demônios têm colocado na mente das pessoas. E por isso, muitas vezes, as orações não são atendidas. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que eu possa fazer a oração de Davi, a oração do Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces bem. Sabes quando eu assento, me levanto. Conheces o meu caminhar. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Enquanto eu ouvia você, eu ia fazendo essa oração. Senhor, sonda-me. Sonda o meu coração, sonda a minha mente. Eu não quero estar debaixo do governo destes que disseram para Jesus: não queremos você aqui. O Senhor Jesus libertou aquele homem. Ele foi para a primeira cidade onde residia a família dele. Mas o texto diz que ele foi para Decápolis. Aquele homem sozinho evangelizou 10 cidades. Sozinho. Seu testemunho. Decápolis significa 10 cidades. Então é Osasco, é Carapicuíba, e aí vai. O tamanho do poder de Jesus, né? O tamanho do poder de Jesus. Quando uma vida é transformada realmente, eu falo isso, não tem o que nos pare, não tem dificuldade, não tem adversidade. Quando nós temos um encontro real com esse Senhor, não dá para permanecer o mesmo. Eu sempre falo isso muito com as minhas amigas mais próximas, assim, não tem como você se deparar com Jesus e não querer anunciar tudo aquilo que ele fez e vai fazer e tem feito na nossa vida. Acho que cabe só nós orarmos e pedir ao Senhor, como fez Pedro quando pregou seu primeiro sermão, anunciando Jesus. Sabe o que as pessoas que ouviram, a multidão, perguntaram a Pedro? Pedro, o que temos que fazer? Então Pedro disse assim, e esta é a oração que eu vou fazer, tá?
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e cheguem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Você pode orar? Senhor, obrigada pela tua palavra. Senhor, obrigada porque o Senhor nos ama e quer nos tirar, Senhor, desse lugar que muitas vezes sutilmente nos colocamos. Um lugar onde não te agrada, um lugar que limita o teu agir na nossa vida. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós clamamos, Senhor, nessa tarde por misericórdia, Senhor. E traz a nossa memória nesse momento. Traz a memória de cada um, como o Senhor trouxe à minha memória essa situação, Senhor. Que eu vivi anos atrás com o neném e que já te pedimos perdão. Traz a memória, Senhor. Situações em que nós precisamos nos arrepender. Situações em que nós cometemos atos, Senhor, contra a lei humana e contra a tua lei, Senhor. Atos sutis que ninguém vê, que ninguém sabe, Senhor. Traga a nossa memória e nos liberta, Senhor, essa tarde. Nos liberta, Senhor. Liberta a nossa mente de achar que esse sistema em que vivemos aqui na Terra é que é o certo para a nossa casa, para a nossa vida. Que haja libertação nos lares, Senhor, essa noite. Que haja mudança de mentalidade, Senhor, esta tarde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos arrependemos. Eu me arrependo, Senhor, e te peço perdão. Por todas as vezes em que agimos fora da tua vontade, por todas as vezes em que não te perguntamos o que fazer antes de agir. Senhor, por todas as vezes em que o desespero da necessidade lançou o Senhor para fora da nossa vida, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia e perdoa, Senhor, o nosso pecado. E liberta-nos, Senhor, dessa mentalidade mundana e egoísta que limita o teu agir na nossa vida, em nome de Jesus. Levanta homens e mulheres com coragem para dizer não para aquilo que não te agrada, Senhor. Em nome de Jesus, faça isso em cada um de nós, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero, em 2 minutos, há muitos anos eu sou convertido. E uma conversão sincera. Mas, passado anos, o Senhor falou comigo que eu estava pecando quando entregava o meu dízimo. Porque eu entregava o meu dízimo sobre o líquido do meu salário. E o Senhor disse assim, mas e os benefícios que você recebe? A empresa que paga para você o plano de saúde, o seu vale transporte, o seu vale refeição, a sua ajuda de combustível. Tudo isso não sai do seu bolso, mas você se beneficia disso. A empresa está pagando para você. Eu trabalhava num laboratório na ocasião. Eu me arrependi, irmãos. E de lá para cá, o meu dízimo ele é entregue, consagrado todos os meses pelo bruto, não pelo líquido. Você que está aqui, nesta sala, você que é uma mulher de Deus, cuidado para não atrair para sua casa se o seu marido ou você não está dizimando certo. Isso é apenas um detalhe que pode impedir Deus de responder orações. Só um detalhe. Eu aprendi essa grande lição muitos anos atrás.
Que isso lhe ajude a refletir, pensar. E como você orou, creio que como eu também, a oração que a Beth fez, perdoa, Senhor. Faz a gente mudar de mentalidade. Obrigado, Beth. Você pode orar pelos pedidos que temos aqui nesta tarde? Vamos orar pela Sônia, para que seja liberta do vício do álcool. Orar pela família da Sandra, para que sejam salvos. E também por ela, que espiritualmente se sente abalada. Vamos orar pela Tânia, que está se recuperando de Covid. Vamos orar pela família do Luiz, para que experimentem salvação, um encontro libertador como este homem que você citou hoje de Marcos 5, encontrou Jesus, foi liberto, salvo e transformado. E vamos orar pela Sofia, pedido da Andréia. Sofia está internada, precisando das nossas orações. Olha, irmãos, eu quero só dizer a você que como pastor, mas aqui não vai só uma palavra pastoral, vai como seu irmão. Cuidado. Cuidado para você não ser infiel. Porque a infidelidade atrai maldição. Não é só no dízimo, não, é em qualquer área da vida, viu? Ser infiel nas coisas do Senhor atrai maldição. Mas a Bíblia diz em Provérbios 28, 20 que o homem fiel será acumulado de benefícios. Então fica a dica aqui. Vamos andar em fidelidade, sondar o nosso coração e não permitir que outro governo, outro sistema do mundo governe a nossa vida, governe a nossa família. Você seja como a Bíblia diz, você seja o limite da maldade na sua casa. Você diga, aqui não. Os outros podem fazer, aqui não. Ore por esses pedidos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos a vida da Sônia. E, Pai, como nesse texto maravilhoso que vimos hoje, Tu és poderoso, Senhor, para libertar a Sônia. Jesus, visita a Sônia nessa tarde, Senhor, que ela tenha um encontro como esse homem teve contigo. Que ela seja liberta, Senhor, desse vício. Que ela seja liberta, Senhor, desses demônios, desses espíritos, Senhor, que tem, porventura, aprisionado, Senhor, a vida da Sônia. Em nome de Jesus, que ela tenha um encontro contigo nessa tarde, Senhor. Um encontro poderoso que transforme completamente, que ela se torne uma evangelista como esse homem que vimos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, declaramos sobre a vida da família da Sandra, Senhor. Também a Tua libertação, a Tua salvação, Senhor. Que entre salvação nessa casa. Amém. Que eles Te conheçam, Senhor. Que eles sejam Amém. transformados por Ti. Amém. Levanta, Senhor, a Sandra espiritualmente. Senhor, que ela se veja como o Senhor nos vê. Não como uma mulher fraca, mas como uma guerreira de oração. Amém. Como alguém, Senhor, que tem uma arma poderosa em suas mãos. Amém. Senhor, coloca a Tua palavra no coração e na boca da Sandra. Sandra, a partir de hoje, em nome de Jesus, você tem autoridade. Profetize a palavra na sua casa. Declare a autoridade e o senhorio de Jesus na sua casa. Não aceite essa situação na sua família. Se levante espiritualmente como o Senhor a vê.
como uma mulher que foi resgatada e salva para mudar a história da sua família e da sua cidade. Aleluia. Creia nisso em nome de Jesus. Senhor, sobre a família do Luiz, nós declaramos essa verdade também. Amém. Luiz, se levante na sua casa. Declare que o Senhor é o governo, é a direção da sua casa. Não admita esse governo mundano sobre a sua casa. Não admito. Não tenha medo, Luiz, em nome de Jesus, de impor limite aos seus filhos, ainda que grandes. Que eles vivam pela palavra do Senhor. Porque às vezes, irmãos, nós temos medo de confrontar os nossos filhos, achando que eles vão ficar rebeldes quando eles já estão afundados na rebeldia. Em nome de Jesus, que os nossos filhos sejam libertos da rebeldia e vivam sobre o governo de Jesus e não do mundo. Se levante com a autoridade de Jesus sem medo. Em nome de Jesus, pela vida da Tânia, Senhor. Que ela tenha uma restauração completa, Senhor, do Covid. Uma restauração breve, Senhor. Que ele não cause nenhum dano no organismo da Tânia, Senhor. Nós declaramos cura completa sobre a Tânia. E sobre a vida da Sofia, Senhor, que está internada. Visita a Sofia, Senhor, nesse leito de hospital. Em nome de Jesus. E cura a Sofia, Senhor. Levanta Liberta ela Sofia. deste leito, Pai. Em nome de Jesus, traga libertação, Senhor, a Traga Sofia. libertação. E a cada uma dessas pessoas que oramos, em nossa casa, Pai. Se há alguém que ainda não te conhece, que entre salvação nos lares de cada pessoa que aqui está ouvindo. Aleluia. Em nome de Jesus. Seja assim, Nome. em nome de Jesus. Obrigado, Beth. Obrigado todas e todos vocês por estarem nesta semana e particularmente hoje, nesta sala de oração. Quero estender um convite à meia-noite, 0 horas. Vamos ter uma vigília. Beth e o seu esposo vão conduzir essa vigília nesta mesma plataforma aqui do Instagram. Então, eu queria convidar todos e todas vocês. Coloque no seu celular o despertador e esteja conosco. Beijo. Deus abençoe, queridos. Obrigado, Beth. Obrigada, eu. Até mais.